Oi, pessoal, vamos dar sequência na parte de combinatória. Como eu tinha falado para vocês, para o vídeo não se estender muito, né, eu procurei dividi-lo, né, em algumas partes. E só retomando um pouquinho do que eu falei para vocês lá na nossa primeira conversa, né, no nosso primeiro encontro, eu comentei com vocês um pouquinho sobre a importância, né, da análise combinatória, né, as possibilidades de problemas práticos, os quais nós podemos encontrar problemas de combinatória, problemas de contagem. E agora, bom, em seguida, né, eu falei um pouco sobre fatorial, falei a respeito do princípio fundamental da contagem, o aditivo, multiplicativo, a gente fez alguns exemplos, né, falei sobre somatório, produtório, então, quer dizer, já tem aí uma quantidadezinha boa de informação que eu peço para que vocês anotem aí essas informações. Bom, e para dar continuidade, nós vamos falar um pouco agora sobre permutação, combinação e arranjos, né? Então, também, ressaltando mais uma vez, que aqui o objetivo é falar de maneira bem rápida para vocês dos conceitos fundamentais, que depois a gente vai poder discutir com mais detalhes quando a gente estiver trabalhando lá na nossa aula online, ok? Então, fica a sugestão mais uma vez para que vocês anotem, para que vocês deixem aí as suas dúvidas bem marcadinhas, caso surjam, né, para que a gente possa trocar essas ideias, trocar essas informações quando a gente estiver trabalhando lá na aula online, ok? Então, eu vou compartilhar aqui mais uma vez. Bom, e aí nós temos, só retomando, né, da última aula, nós fizemos esses dois exemplos. Agora, naturalmente, o próximo tema que nós vamos trabalhar são as permutações, né? Então, o que é uma permutação? Definição de permutação. Uma permutação de N objetos distintos é qualquer agrupamento ordenado desses N objetos. Tá? Então, são as possibilidades de ordenação desses N objetos. Qual é a notação que a gente utiliza para permutação? Bom, permutação nada mais justo do que usar o P de permutação, né? Então, o número de permutações de N objetos distintos é indicado por esse Pn. Então, sempre que aparecer isso aqui, a gente sabe que a gente está trabalhando com permutações de N elementos. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com N objetos distintos. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre permutações com elementos repetidos e também um caso particular de permutações, que são as permutações circulares. Ok? Beleza. Bom, para que possamos calcular Pn, nós utilizaremos o princípio multiplicativo. Como a gente pode fazer isso? Consideremos os N objetos, A1, A2, A3, A4 até a N, e as N posições. Então, aqui, ó, nós temos esses N objetos, e aqui estão representadas as posições desses objetos. Então, esse P1 está associado à posição do A1, P2, posição do A2, P3 do A3, até o Pn do AN. Tá? O número total, o número de todas as permutações dos N objetos, é só a gente fazer A1, A2, AN, o número de permutações, né, desses N objetos, né, que a gente representou por A1, A2 até a N, é igual ao número de modos possíveis de se ocupar com esses objetos as N posições. Então, são as formas desses objetos ocuparem essas posições, P1, P2 até Pn. E aí, por definição, o que nós temos? Por definição, nós temos que P0 é igual a 0 fatorial, que é igual a 1, e P1 é igual a 1 fatorial, que é igual a 1. Isso a gente já tinha definido lá na nossa última aula. Tá? E aqui, nós podemos definir também que a permutação de N objetos, ela vai ser o quê? Ela vai ser dada por N fatorial. Tá? Por quê? Porque aqui, se nós estamos analisando a questão das posições, né, imagina que aqui a gente tenha um objeto que ocupou essa posição. Vai sobrar quantos objetos para cá? N-1, N-2, e assim sucessivamente. Tá? Então, por isso que quando a gente vai calcular a permutação de N objetos distintos,
nós podemos dizer que a permutação de n objetos distintos, Pn, é igual a n fatorial, que é igual a quê? N vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 1, até chegar no 1. Beleza? Então, por isso que tem essa ideia aqui das posições a serem ocupadas. Tá? Uma outra definição importante, definição que aparece muitas questões, anagrama. O que, afinal de contas, é um anagrama? Chama-se anagrama de uma palavra qualquer permutação que se possa formar com todas as letras dessa palavra. Então, é um jogo de letras ali das palavras. São as possibilidades que nós temos de construir palavras com sentido ou não, né? Usando as letras de uma determinada palavra. Tá? Então, são as permutações que a gente pode fazer com essas letras. Tá? Bom, por exemplo, nós temos aqui uma primeira situação. De quantas maneiras 10 livros distintos podem ser arrumados em uma prateleira de uma estante? Então, uma organização de uma estante, você tem 10 livros e você quer saber como que você pode organizar esses livros numa estante? Livros distintos. Então, como são 10 livros, é só você fazer o quê? Uma permutação de 10 elementos, ou seja, 10 fatorial. Beleza? Próximo exemplo. Quantos são os anagramas da palavra perdão? Então, aquele joguinho, aquelas permutações com as letras da palavra perdão. E lembrando que aqui eu não tenho letra repetida, tá? Porque a gente está trabalhando com objetos distintos. Quantas letras tem a palavra perdão? Olha, são 6 letras. Então, para nós determinarmos a quantidade de anagramas da palavra perdão, é só a gente fazer o quê? Uma permutação desses 6 elementos, dessas 6 letras. Ou seja, 6 fatorial. Beleza? Quantos são os anagramas da palavra perdão que iniciam com P e terminam com O? Aqui a gente tem uma situação onde o P e o O eles vão ficar fixos. Tá? Então vai começar com P, então o P está fixo aqui, e vai terminar com O. O O está fixo aqui. O que vai acontecer? Se o P e o O estão fixos, as letras que a gente vai poder permutar são quais? ER, D e o ATIL. Beleza? Ou seja, P e O ficam fixos. Quantas letras que você vai ter para permutar? 4 letras. Ou seja, a quantidade de anagramas da palavra perdão que iniciam com P e terminam com O é 4 fatorial, porque deixa o P e o O quietinho aqui, permuta as 4 letras. Beleza? Bom, um outro tipo de permutação é a chamada permutação circular. Tá? Essa aqui também a gente pode trabalhar com mais detalhes, né, fazer bastante exemplos e tudo mais, quando a gente estiver trabalhando lá na nossa aula online. Mas, de maneira rápida, quando a gente considera N objetos distintos e a gente dispõe esses N objetos em torno de um círculo, nós definimos a chamada permutação circular. Chama-se permutação circular de N objetos distintos qualquer disposição desses objetos em torno de um círculo. Então, pensa numa mesa redonda, você tem uma quantidade de pessoas dispostas ali em torno dessa mesa e você quer saber as possibilidades, né, de permutações, de troca dessas pessoas. Beleza? E aí, se forem N objetos, cada N permutações circulares correspondem à mesma permutação simples. Tá? Então, o total de permutações circulares vai ser igual a N menos 1 fatorial. Beleza? Então, aqui, essa definição, a gente vai trabalhar com ela em detalhes através de um exemplo que a gente vai fazer lá na nossa aula online, onde a gente vai tentar entender por que eu chego nesse N menos 1 fatorial. Por que quando eu falo em permutação simples, eu falo em N fatorial e agora estou falando em permutação circular, por que é N menos 1 fatorial? Aí eu vou deixar isso também como uma motivação para vocês pensarem um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha aí sobre permutação circular? O que vocês acham? Por que chegou nesse N menos 1 fatorial? E aí tem um exemplo. De quantas maneiras 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa? E aí? É uma mesa redonda que a gente está pensando aqui. Tem 6 pessoas ali em torno dela. De quantas maneiras? Vamos pensar um pouquinho? Beleza. E vem o próximo tópico, né? Eu vou falar também, repito mais uma vez, aqui eu estou apresentando os principais conceitos para que depois a gente possa amadurecer um pouco mais, né?
Combinações. Consideremos N objetos distintos, N maior ou igual a 1, e seja P um natural tal que P é maior ou igual a 1 e menor ou igual a N. Uma combinação desses N elementos, P a P, é uma escolha não ordenada, ou seja, a ordem não é importante na combinação, de P dos N objetos dados. O número P chama-se taxa ou classe ou ordem da combinação considerada. Beleza? O número de todas as combinações, escolhas de taxa P, que se pode obter com os N objetos de um conjunto dado, será representado por uma das notações a seguir. Então, nós temos aqui essa notação, C índice N elevado a P, temos essa outra aqui também, ó, C índice N vírgula P, ou tem essa outra aqui também, olha, esse parênteses, esse NP aqui dentro, tem uma outra também, que é um C, e entre parênteses N vírgula P. Então, ela não está listada aqui, mas é uma outra possibilidade de notação para combinação. Observação, essas, né, notações aqui, ó, CNP, CNP, como que elas são lidas? Combinações de N objetos P a P. Pode ser também combinações de N objetos tomados P a P. Beleza? E essa outra anotação aqui, NP, dentro desse parênteses, né, um embaixo do outro, N em cima, o P embaixo, ela é lida como binomial N sobre P. Guardem essas informações, que isso aqui é a teoria por trás do estudo de combinações, mas essas notações é importante que vocês guardem aí, beleza? Como nós podemos calcular as combinações? A gente vai trabalhar também depois como chegar nessa forma, tá? Mas só a título de informação inicial agora, a combinação ela pode ser escrita, né, de N objetos tomados P a P, como N vezes N menos 1 vezes N menos 2 até N menos P mais 1 dividido por P fatorial, ou então N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Tá? Acredito que essa última forma aqui, ó, vocês já tenham visto bastante, é bem utilizada. Tem aqui um exemplo, fala assim, ó, o técnico, ele convocou 12 jogadores para um time de basquete. Para armar o time, ele deve selecionar 5 jogadores. De quantas maneiras ele pode fazer? Né? Então, veja bem, ele tem 12 jogadores disponíveis ali e ele quer selecionar 5 desses jogadores. Ou seja, desses 12, ele vai selecionar 5. Ou seja, como aqui a ordem não vai ter importância, né, são 12 para selecionar 5. É só ele fazer o quê? Uma combinação dos 12 tomados 5 a 5. Nós temos uma combinação 12, 5. Beleza? E aí, para calcular essa combinação 12, 5, ó, é só você fazer aqui, ó, 12 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 12 menos 5 fatorial. Tranquilo? E a gente vai usar lá da última aula, né, quando a gente trabalhou com fatorial, aquela ideia que eu falei para vocês de usar uma representação de fatorial para simplificar a expressão, a gente vai poder usar isso aqui. Beleza? Bom, um outro tópico também importante, que é a chamada permutação com elementos ou objetos indistinguíveis, ou permutação com objetos repetidos. Então, consideremos M1 letras iguais a A, M2 letras iguais a B, M3 letras iguais a C, MP letras iguais a L, tais que M1 mais M2 mais M3 mais MP é igual a M. Tá? Então, você tem um total de letras ali, só que algumas delas se repetem. Então, você pode perceber aqui, ó, que a letra A, ela se repete M1 vezes. A letra B, ela se repete M2 vezes, a letra C M3 vezes, aí deve ter mais letras aqui no meio, né? E a letra L aparece MP vezes. Né? Então, quando você vai agrupar, né, encontrar possibilidades aí de agrupamentos dessas letras, você tem letras repetidas. E aí, nesse caso, então, como que você vai fazer? Bom, cada agrupamento ordenado de todas essas M letras chama-se permutação das M letras. Obviamente que tem, nessas M letras, tem letras repetidas, e aí por isso que você tem aqui ó, um PM, esse M indicando a quantidade de letras, e esse elevado aqui, ó, M1, M2, M3 até MP, seria o quê? Seriam essas letras que aparecem repetidas, ok?
E aí você tem uma formulazinha também para calcular essas permutações. É só você fazer m fatorial, que é a quantidade total, dividido por m1 fatorial, vezes m2 fatorial, até vezes mp fatorial. Então, aí é o caso das permutações com objetos indistinguíveis, como está aqui na apresentação, mas também chamado de permutação com objetos repetidos. Por exemplo, numa prova com 20 questões envolvendo VOF, de quantas maneiras distintas teremos 12 respostas V e 8 respostas F? Então, veja bem, você tem aí uma quantidade de questões envolvidas, né? 20 questões. Só que dessas 20, 12, você quer descobrir de quantas maneiras a gente vai ter 12 verdadeiras e 8 falsas. Então, quer dizer, 12 mais 8 dá 20, que dá o total. Mas aí você vai ter uma permutação dessas 20, só que dessas 20 você tem o V, que repete 12 vezes, e a F 8 vezes. Então, o que você tem que fazer? 20 fatorial, dividido por 12 fatorial, vezes 8 fatorial. Tranquilo? Aí a gente vai fazer esse exemplo também juntos lá. E para fechar, a gente tem a definição de arranjo. Né? Na combinação, eu falei para vocês que a ordem não tinha importância. Aqui no arranjo, é até uma coisa importante ser destacada, a diferença entre problemas de arranjo e combinação. Na combinação, a ordem não importa. No arranjo, a ordem tem importância. Mas vamos entender isso? Qual é a definição de arranjo? Chama-se arranjo simples de ordem P, de N objetos distintos, a todo agrupamento ordenado de P objetos distintos selecionado dos N objetos dados. Como assim? Imagina aqui, ó. Os arranjos simples de ordem 2 dos objetos A, B, C, D são, então você tem aqui 4 objetos, e você quer identificar os arranjos de ordem 2, então você vai tomar 2 a 2, né? Então pensa bem, você pode pegar o AB, você pode pegar o AC, o AD, BC, BD, CD. Só que aqui, como a ordem tem importância, você dizer AB e BA, por mais que os objetos sejam os mesmos, na primeira situação, o A está na primeira posição e o B está na segunda. Aqui o B está na primeira posição e o A está na segunda, ou seja, aqui, ó, por mais que os elementos sejam os mesmos, a ordem está tendo importância. Então, eu falar AB e BA são coisas distintas. AC e CA também. AD e DA. BC, CD. BD, aqui, ó, é DB, por favor, altere. CD e DC, beleza? Então, repito mais uma vez, aqui é BD e DB, a ordem influencia, tá? Então, o número de arranjos simples de ordem P de M objetos distintos, ele vai ser representado assim, ó, AMP ou AMP. Da mesma forma da combinação, pode aparecer aqui também um A entre parênteses M, vírgula P, não tem problema nenhum, tá? Pelo princípio multiplicativo, a gente tem que esse arranjo, né, de ordem P, desses M objetos distintos, ele vai ser dado por M vezes M menos 1, vezes M menos 2, até M menos P menos 1. E aí a gente tem um exemplo. Imagina aqui uma situação. Tem uma reunião de condomínio, onde 10 moradores estão presentes. Deve-se escolher desses 10 moradores um síndico, um subsíndico, um secretário e um tesoureiro. De quantas maneiras isso pode ser feito? Então, veja bem que aqui nesse caso, diferente do caso do time de futebol, que eram 12 jogadores, tinha que selecionar 5, se não me falha a memória lá, né? A ordem não importava, dos 12 tinha que selecionar 5. Só que aqui você tem 10 moradores, só que você vai ter que escolher um para ser síndico, um subsíndico, um secretário e um tesoureiro. Então, ali, ó, vai ter importância nessa hierarquia que está sendo colocada aqui. Ou seja, nessa situação, você vai ter que trabalhar com um arranjo, onde você tem 10, que é o total, moradores, e você vai ter que agrupá-los ali 4 a 4. São 4, né? Síndico, subsíndico, secretário, isso. Então, aqui você vai ter um problema de um arranjo de 10, 4 a 4. Beleza? Acho que é isso. Então, gente, era mais ou menos essa ideia que eu queria passar para vocês, desses conceitos iniciais de análise combinatória ou problemas de contagem,
onde nós falamos um pouquinho a respeito desse princípio aditivo, multiplicativo, falamos de fatorial, falamos do princípio fundamental da contagem, falamos de somatório, falamos de produtório, falamos de permutação com elementos repetidos, falamos de combinação e falamos de arranjos. Vocês viram que é uma quantidade boa de conteúdo, né? Então, eu falei bem rápido, porque o objetivo aqui é passar para vocês os pontos principais. E agora, fica como sugestão para vocês o quê? Vamos fazer as anotações, vamos tentar resolver os exercícios, né, que vão estar disponibilizados para vocês. E aí nós vamos comentar muito mais sobre esse assunto lá na nossa aula online, tá? Então, anotem, me chamem no grupo do WhatsApp, qualquer dúvida, façam aí todas as suas observações que a gente vai construir junto esse conhecimento aí, beleza? Então, essa é a primeira parte do estudo de combinatória. Tem mais uma parte que a gente vai trabalhar, que é a parte do triângulo de Pascal, que leva ao teorema binomial e ao polinômio de Leibniz, que é o que eu vou fazer para vocês na próxima videoaula. Beleza? Então é isso, eu agradeço mais uma vez a todos vocês pelo empenho, dedicação e nos vemos aí na nossa aula online ou em outras situações aí, beleza? Então, um grande abraço para todos vocês e até uma próxima, né? Logo, logo a gente se encontra.